Justiça para os oprimidos. Tema de hoje, baseado em Salmos, vai falar do amor de Deus, de como ele se preocupa com os injustiçados, com os grupos minorias, com aquelas pessoas que estão oprimidas, os pobres, os necessitados, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, aqueles que andam e perambulam por terra estranha, aquelas pessoas que estão sendo segregadas por outros da sociedade, grupos minoritários, grupos que precisam ser alcançados pelos filhos de Deus com o amor do Pai. Salmos, capítulo 9, versos 16 e seguintes. O Senhor é conhecido pela justiça que executa, os ímpios caem em suas próprias armadilhas. Voltem os ímpios ao pó, todas as nações que se esquecem de Deus. Mas os pobres nunca serão esquecidos, nem se frustrará a esperança dos necessitados. Levanta-te, Senhor, não permitas que o mortal triunfe. Julgadas sejam as nações pela tua presença. As nações estão sendo julgadas e as pessoas também. A gente vê um comportamento social diferente de uma sociedade para outra. Normalmente os países pobres, as pessoas pobres, os lugares com menos abastança, com necessidades, são mais unidos entre si, são mais atenciosos com as necessidades uns dos outros e vivem uma vida mais despojada, mais livre de suas preocupações com o ter. Estão muito mais preocupados, sim, com o fazer o bem, com o atender o próximo, uma vida de empatia, de coleguismo, de irmandade e fraternidade em Deus. Bom, se nós temos o olhar de que Cristo deixou os céus, toda a glória do universo, como Rei, como majestade, e veio para ser um de nós, pobre pecador, e enfrentar aqui a morte, enfrentar aqui a humilhação, os bofetões, os escárnios, tudo por esse grupo minoritário, injustiçado, de viúvas, de pobres, de abandonados deste planeta que caiu na miséria de Satanás. Por causa de Satanás, somos opressos e acabamos fazendo a obra dele quando oprimimos uns aos outros. Mas a palavra de Deus preserva o amor e põe amor e juízo diante de todos para que percebam a vontade do Pai. Salmos capítulo 12, verso 5. Por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. O Senhor não está dormente, Ele não está dormitando ante as necessidades mais fiéis, mais reais do seu povo e deste planeta. Sim, a justiça de Deus acompanha o amor dele. 40:17 de Salmos. Veja que estamos falando sobre o livro de Salmos durante todo esse trimestre. E aqui temos: grande é o Senhor, quanto a mim sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Esse apelo vem então de um salmo do mestre da música. É um mestre Davi. Bem, Davi, um rei dos mais poderosos, ele, pai de Salomão, de infindáveis riquezas, um dos homens mais ricos, Salomão, e também Davi era rico. Mas aqui ele diz que era pobre e necessitado. Por quê? Porque ele se pôs em igualdade, em fraternidade. Ele estava por atender às necessidades dos outros. E empatia, sentir a necessidade do outro com igualdade. Essa é a realidade de um fiel cristão. Salmos 41, 1-3. E os necessitados? Como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livra em tempos de adversidade. O Senhor o protegerá e preservará a sua vida, e ele o fará feliz na terra e não entregará ao desejo dos seus inimigos. O Senhor o sustentará em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. Eu disse: misericórdia, Senhor, cura-me, porque pequei contra ti. Assim, se nós pecamos, também podemos ser restaurados, porque diz o apóstolo Pedro e Paulo
que apaga-se com a caridade uma multidão de pecados. De quem se apaga esses pecados? Do entorno. As pessoas deixam de pecar quando percebem o amor, é contagiante o amor. Você contamina com os outros com o amor de Jesus que o contaminou. Somos todos impressionados com esse amor e seguimos para o final lá do programa, quando vamos falar como Jesus vê a questão dos necessitados e como ele nos orienta a agir diante dessas tais necessidades. 113, 7, leio do verso 5 até o verso 9, Salmo 113, do 5 até o 9. Quem é como o Senhor nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? Foi assim que Jesus se inclinou e veio. Ele não ficou apenas olhando, ele agiu. Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre para fazê-lo sentar-se com príncipes, com os príncipes do seu povo. Você é um eleito, é um embaixador do trono de Deus, do reino de Deus aqui na terra, para a glória de Deus ante as nações, que contemplaram Jesus morrendo e não entenderam o porquê dessa missão de Jesus por seres tão miseráveis como nós. Mas quando nós somos contaminados com o amor de Jesus e exercemos esse amor, não ficamos apenas sentados contemplativos, mas nos colocamos em ação como Jesus, multiplicando o pão aos pobres, curando os doentes com os recursos que temos, atendendo às necessidades dos outros. Então fazemos a obra de Jesus e os seres do universo, os anjos, louvam a Deus pelo que Ele fez e faz por nós. Somos pobres e miseráveis, todos carecemos da graça de Deus. 146, 5 a 10 de Salmos. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos. O Senhor dá vista aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor protege o estrangeiro e sustenta o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Quem é aqui a pessoa que é liberta da cadeia? O preso do pecado, com certeza é um desses que é liberto por Jesus. Aquele preso que injustamente está preso, também é liberto por Jesus. Aquele preso na pobreza, opresso por pessoas que estão gananciosas e opulentas, também é liberto por Jesus, muitas vezes através de você que está aqui nos ouvindo. Você está ouvindo, então vê e entende, é o nome do nosso programa, vê e entende a mensagem de Jesus pela Bíblia, para que nós possamos ser transformados à imagem e semelhança de Deus. É uma mensagem que vem para nós diariamente. Você coloca aí hashtag Vê e Entende no Google e vai ser direcionado à sua mídia favorita. Lá o nosso programa está sendo veiculado. Você pode assistir o programa agora, como também pode ver as mídias gravadas ali. Mas, se você quer mais, digita aí tve.adv.br, você vai ser direcionado para a TV, que traz uma programação ampla para crianças, músicas de louvor, uma verdadeira mensagem pautada na Bíblia, com ciência, fé e muita informação, sempre preciosa diante dos olhos de Deus. Vamos ver Êxodo capítulo 5... Êxodo capítulo 22, versos 21. Vou ler do 21 até o 27. 22, 21 a 27. Não maltratem nem oprimam o estrangeiro, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Já pensou, nós no céu somos estrangeiros do planeta pecador, restaurados por Jesus? Será que alguém vai nos destratar lá? Não, não. Todos esses seres santos são parecidos com Jesus e vão receber você e a mim, não como estrangeiros de um mundo de pecado, mas como os irmãos de Jesus em sua glória e majestade. Não prejudiquem as viúvas nem os órfãos, porque se fizerem a eles clamarem a mim, eu certamente atenderei o seu clamor. Com grande ira matarei vocês à espada, suas mulheres ficarão viúvas e seus filhos órfãos.
explora o pobre. Ele vai clamar a Deus. E o resultado, não quero estar na pele. Se vocês fizerem empréstimo a alguém do meu povo e algum necessitado que vive entre vocês, não cobrem juros dele, não emprestem visando lucro, se tornarem como garantia o manto do seu próximo, devolvam-no até o pôr do sol, porque com o manto, a única coberta que ele possui para o corpo, em que mais se deitaria? Quando ele clamar a mim, eu ouvirei, pois sou misericordioso. Devemos usar de misericórdia, ainda que com os endividados. A opressão não vem do Senhor. A opressão contra o necessitado é um pecado, porque nós estamos deixando de amar o próximo como nós mesmos. Lembra, o jovem rico perguntou qual é a essência dos mandamentos, e Jesus disse: ama teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque vamos ver daqui a pouquinho, espera aí que Jesus mesmo vai falar para nós. Isaías, capítulo 3, verso 13 até o verso 15. O Senhor toma o seu lugar no tribunal, levanta-se para julgar os povos. O Senhor entra em juízo contra as autoridades e contra os líderes do seu povo. Vocês arruinaram a vinha. O que foi roubado dos necessitados está nas suas casas. Que pretendem vocês ao esmagarem o meu povo e ao moerem o rosto dos necessitados? Quem pergunta é o Senhor dos exércitos. O Senhor diz: por causa da arrogância das mulheres de Sião, que caminham de cabeça erguida, flertando com os olhos, desfilando com passos curtos, com enfeites de calcanhares. E aí segue a questão da vaidade, do orgulho dos governantes que estão assodando o povo. Deus os coloca lá para amenizarem o sofrimento. Coloca os governantes para que possam dirimir ali as sequelas do pecado. Mas alguns se engordam com a fartura do que espremem do pobre, do necessitado, do aposentado, dos desvios da verba da saúde, da educação. As necessidades básicas do povo estão sendo derivadas para os prazeres fúteis de seus governantes. Isso não fica assim. Deus é um Deus, o Senhor entra em juízo contra as autoridades e contra os líderes do seu povo. É a promessa feita por ele mesmo em Isaías capítulo 3, verso 14. Você que é autoridade, tenha em mente uma pequena autoridade. Alguém que está como um funcionário público, talvez um professor, um auxiliar de enfermagem, uma pessoa que está prestando um serviço, talvez de uma limpeza. Você que está sendo um governador, um presidente, um senador, um deputado, todos prestam conta para o Rei do Universo. Foi colocado aí por Deus. Não pense que você está aí à toa. Você está aí colocado por Deus para atender os filhos de Deus em suas necessidades. Salmos 41, 1 a 3. O juízo vem. Salmos 41, 1 a 3. Repetimos aqui a questão dos necessitados. Como a corça anseia as águas correntes, aliás, como é feliz aquele que se interessa pelo pobre, o Senhor o livra em tempos de adversidade. O Senhor o protegerá e preservará a sua vida, ele os fará feliz na terra e não os entregará aos desejos dos iníquos. O Senhor o susterá em seu leito de enfermidade e a doença o restaurará. Então a gente vê aqui um paralelo. O governante ímpio encontra o juízo de Deus. Vai ser morto à espada e perseguir a sua família. Mas aquele que se interessa pelo pobre, o Senhor o livra em tempos de adversidade. A morte chega para todos. A doença é uma surpresa para qualquer um. Ela espreita, a morte está à porta e as pessoas não temem sequer o juízo de Deus. Deuteronômio capítulo 15, versos 7 a 11. Se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor, seu Deus, lhe está dando, não endureçam o coração nem fechem a mão para com o seu irmão pobre. Não fechem a mão para com o seu irmão pobre. Ao contrário, tenham a mão aberta e emprestem literalmente o que ele precisar. Foi Jesus quem disse, que nós não devemos desviar dos necessitados. Muita gente fecha a janela do carro, não atende a porta. De novo essa pessoa com essa necessidade.
vai desviando os olhos da necessidade, vai se tornando duro, vai se tornando de uma índole egoísta e quer apenas pensar em si mesmo. E isso o torna semelhante àquele que foi expulso dos céus exatamente por essas qualidades negativas, é claro. Cuidado, que nenhum de vocês alimente esse pensamento ímpio. O 7º ano, o ano do cancelamento das dívidas, está se aproximando e não quer ajudar o meu irmão pobre? Ele poderá apelar para o Senhor contra você e você será culpado desse pecado. Ali muitas vezes as pessoas tinham o perdão de suas dívidas no ano sabático, e então as pessoas não queriam mais emprestar, não queriam mais atender às necessidades, ali sabendo que a dívida iria ser perdoada logo mais no ano seguinte, no mês seguinte, fechavam as portas, os olhos e os ouvidos para a necessidade dele, generosamente, sem relutância no coração, pois por isso o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo que você fizer. Bom, está aí a promessa. Sempre haverá pobres na terra, portanto eu lhes ordeno que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto quanto o pobre, quanto para o necessitado na sua terra. É uma ordem de Deus. Ele nos dá bênçãos para que nós possamos multiplicar. Imagina um menininho com aqueles 5 pães e 3 peixinhos, se ele não estivesse disposto a entregar esses pães com que Jesus alimentou 4.000 homens e sobejaram 12 cestos de alimentos. Deus usa um menininho, você, eu, um pobre diante do universo para atender uma multidão. 2 Coríntios 8, verso 9. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Somos ricos na misericórdia de Deus e temos uma grande promessa. E Jesus deixou a lição que eu prometi trazer no final do programa, Mateus 25, 31 a 46. Olha que história fantástica e real que Jesus nos traz. 25, 31 a 46. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono em sua glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele e ele separará umas das outras como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês me cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Percebe que Jesus está repetindo a Bíblia, repetindo os versos que nós lemos dos Salmos, repetindo do seu tataravô, repetindo os versos de Moisés no Êxodo, de Deuteronômio. Então, ele está pondo aqui os enfermos que vocês me vestiram quando eu estava nu, cuidaram de mim quando estive preso, vocês me visitaram. Os justos responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Você já viu Jesus aí na rua com necessidades? Você viu ele passando na porta da tua casa e lhe deu roupas, e lhe deu atendimento? Você viu Jesus preso e foi socorrer? Então os justos responderam: Senhor, quando vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro, lhe acolhemos, ou necessitado de roupa, e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso, e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso e não te ajudamos?
Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer, alguns desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-los. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Precisa mais, é a palavra do próprio Jesus. Você faz para o necessitado e Jesus recebe como se fosse para ele. Sabe por quê? Porque se fosse ele na sua porta, às vezes hospedamos anjos sem saber. Deus te abençoe muito. Vê e entende um programa para você ver e entender, mas seguir e compartilhar. Vem com a gente também para tve.adv.br e ore conosco. Pai querido, obrigado pelas bênçãos que tem nos dado. Que bênçãos, Senhor, maiores do que a possibilidade de repartir o pão. O Senhor disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E tem nos dado coisas, e assim as recebemos e também podemos dar. Senhor, aumenta essas bênçãos das nossas mãos, não aquelas bênçãos para nós mesmos, mas as bênçãos que podemos multiplicar, não para ficarmos opulentos, orgulhosos, vaidosos, diabéticos, cheios de gordura no sangue, completamente tomados por pecados e por vis tentações, mas que nós possamos estar abertos às suas bênçãos e cada coisa que recebermos também possamos multiplicar na mão dos teus filhos. Que tenhamos bênçãos como bênçãos e não como maldição, porque se recebemos as bênçãos e não multiplicarmos, as coisas murcham em nossa mão e nós passamos a ser maldição e não bênção. Então eu não peço, Senhor, que não nos dê pão para embolorar, mas que nos dê muito para distribuir e repartir, inclusive a sua palavra, para que possamos repartir. Em nome de Jesus eu peço que todos que estão assistindo e participando possam ter em mente que as bênçãos que recebemos vêm de Ti e que o Senhor é nosso irmão, e que os necessitados também são nossos irmãos. E assim, nessa grande família, nós possamos estar com ela e herdar o reino dos céus. Em nome de Jesus, é o que eu peço. Amém, Senhor. Deus te abençoe muito, com paz, bênçãos e graça dos céus.